Abram suas Bíblias em 1 Reis 17, versículo de número 1. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, a partir do versículo 1. Primeira Reis, capítulo 17, verso 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Ora, Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. Amém? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Meu Deus, nós queremos te adorar nesta hora e colocar nossas vidas em tuas mãos. E conforme a tua palavra, Deus, que é poderosa para quebrar julgos, para, Pai, livrar cativos, para trazer saúde aos que estão enfermos, para livrar almas aprisionadas e trazer liberdade, ó Deus, a todos aqueles que encontram-se em prisão, nós estamos reunidos aqui para te adorar e para declarar que tu és poderoso e que nas tuas mãos tem todo o poder de ir e vir e de dar a bênção, de mudar os destinos, de transformar a nossa história e de agir em nossos corpos, ó Deus, na saúde, tanto física como na saúde também, meu Deus, através da nossa alma, do nosso espírito, pessoas que tenham, meu Deus querido, a plenitude em seus corpos, a fim de que sejam plenas e sãs para a glória do Senhor. Estamos em uma campanha da saúde, ó Pai, mas deixamos bem claro que a saúde em todos os âmbitos, não somente a saúde também material, mas também, ó Pai, na parte da alma, pois muitos sofrem, estão desesperados, vivendo, ó Pai, momentos difíceis em suas vidas, a qual não há diagnósticos, não há cura, mas tu és o Deus que pode mudar a nossa história. Então, meu Deus, começa a operar em nossas vidas e que durante o longo desta campanha tu possa operar em nossa alma e também em nosso corpo a cura, ó Pai, em todos os sintomas de doença, de dor, de amargura, depressão, de síndromes de pânico, tudo aquilo que traz desespero, desassossego, inquietação, ó Pai, coloca as tuas mãos e começa, Pai, a trazer a paz. Em o nome de Jesus nós oramos e pedimos a tua graça, Espírito Santo. Venha falar conosco e dirigir esta hora. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Podeis assentar em nome de Jesus. Ou o pastor falou o versículo errado, ou a campanha está errada. Não está errada não, está certo. Eu, antes de colocar o foco e de passar aqui uma questão bastante séria, eu quero mostrar a vida deste homem e mostrar que com tudo que ele foi, e com tudo que ele representou, e com tudo que ele ainda vai fazer, porque é incrível, né, dizer algo de alguém que há muitos anos, há 3.000 anos atrás, está focado aqui na Bíblia, e é alguém que deverá retornar, e eu vou fazer um parênteses e te explicar. Eu preciso fazer um foco porque nós vamos ver que este homem tinha um poder e uma unção tão extraordinária, uma pessoa que era tão usada por Deus, teve problemas severos dentro do seu emocional. É interessante a gente perceber pessoas que nos procuram dizer: mas esse cara está muito desanimado, ele está muito preocupado, ele anda com a cabeça totalmente a 1000 por hora. Como pode? Ele está na igreja, ele busca Deus, ele lê a Bíblia. Irmãos, a Bíblia, ela sempre nos mostra que Jesus Cristo nos dará a solução, nos dará o escape, nos dará a bênção, mas há momentos na vida de perturbações, as quais devem ser vencidas pelo poder de Deus. Amém? Então existe sim alguns problemas, e nós vamos ver que este profeta fantástico, ele teve problemas bem sérios em sua vida, ao ponto de desanimar, a tal ponto que você vai perceber que ele perde a morte para Deus. Quando eu digo que o camarada vai voltar, nós somos totalmente contra as teorias ou ideias e práticas da reencarnação, não é isso. Elias, com exceção de Elias e de Enoque, mas propriamente dizendo aqui
de Elias é um camarada que não morreu. A Bíblia diz que o Senhor o levou para os céus, em um redemoinho ele foi para os céus, e a Bíblia diz que ele voltará, né? E ele também já voltou na transfiguração lá de Jesus Cristo, no monte. Ele apareceu representando os profetas e Moisés representando a lei e coisa e tal, enfim. Mas ele é alguém que tinha tanto poder e tanta unção de Deus, que ele era o camarada que fez alguns milagres que eu vou dar sequência aqui para que você entenda. Aqui no versículo de número 17, nós vamos ver que ele dá uma palavra para o rei Acabe, que era um judeu, e era alguém que conhecia Deus e que era um reinado, né, sucessor de homens que conheciam o Senhor. Todavia, ele se prostituiu com outro deus, chamado Baal, que a sua esposa, de um relacionamento dúbio, mestiço, a qual o próprio Deus proibia, ele se casou com uma mulher que era adoradora de um deus estranho. E isso aí, obviamente, acabou ocasionando uma coisa muito normal que você tem no dia de hoje. A mulher influencia para valer, né? Nem todas, né? Bem pouquinho, algumas só que influenciam o marido, não é quase nada. Então, influenciou de uma maneira tão forte que esse cara Acabe se esquece do Deus de Israel, se esquece do único e verdadeiro Deus e começa a permitir que a sua esposa traga para Judá e para a terra do povo de Deus a ideia de adorar um outro Deus. E esse profeta Elias, ele ficou extremamente perturbado, porque além de trazer a ideia e começar a colocar os cultos, eles começaram a trazer profetas e inseriram o culto, a ideia pagã. Eles começaram também a matar os profetas de Deus. Todos que eles achavam matando, era uma forma de liquidar a ideia e de acabar a ideia do Deus de Israel, o único soberano Deus. E Elias ia para cá, ia para lá, e de alguma maneira, pela direção de Deus, ele mais alguns homens, mas o foco é ele conseguiu escapar. E ele, com toda esta revolução que estava havendo no país, ele chega e aponta o dedo para o rei e dá uma palavra para ele. Diz: olha, não choverá mais, nem mesmo orvalho cairá, enquanto eu não der a palavra. Gente, o cara tem que ter fé, sim ou não? Você pensou chegar num cara e dizer assim: ó, o negócio é o seguinte, cara, você está fazendo o que é errado, você é um administrador maligno, você está buscando outros deuses, você está fazendo coisas que não são de Deus, você está promovendo a idolatria, a prostituição, mentira, o roubo, o engano. E é o seguinte, só para que você saiba que o que você faz errado é contra Deus, não vai chover até eu falar. E quando eu disser chove, chove, enquanto eu não disser, nem orvalho cai na terra, porque é assim que vai ser. Olha, gente, o cara tinha que ser extraordinariamente usado por Deus. Se o rei Acabe duvidasse que ele fosse um homem de Deus, você é um mané, rapaz, você é um cara que toca a vida de qualquer maneira. Mas certamente Acabe sabia que Elias era um homem tremendamente ligado a Deus e uma pessoa com uma ligação fortíssima com o Senhor. Então Acabe obviamente temeu, o rei ficou preocupado. E a Bíblia nos diz, não somente aqui na palavra do Velho Testamento, mas no Novo Testamento, que a ordem que este profeta desferiu permaneceu por 3 anos e meio. Não foi uma palavra assim em tempos de seca, né? Sei lá, de fevereiro até abril, ou de uma época de estiagem que se conhece. Ele poderia ter dito: olha, não vai chover, viu? De final de chuva de janeiro até abril não chove, é a minha palavra. Não, mas ele disse e manteve por 3 anos e meio, e completados 3 anos e meio, uma só gota de chuva caiu. Com isso, obviamente, os gados começaram a perecer, as plantações pereceram, todo mundo foi perecendo. Então veja, não vou focar isso, mas quais eram os atributos deste homem de Deus para dar uma palavra tão pesada e tão magnífica de falar que não choveria? Fantástico, um homem extremamente de Deus. Então, quero que você foque e entenda isso. Elias era um homem de Deus, amém, irmãos? Homem de Deus, diga: eu também sou de Deus. Então, irmãos, um homem que tinha essa visão e tinha esse poder, ele obviamente era uma pessoa que, na visão de alguns atual, ele jamais poderia nem sequer ter, um medo. Ele não poderia ter nem mesmo um desânimo. Uma pessoa que fala: ó céus, aqui você não chove. Você pode chover lá no Mato Grosso, mas aqui não. Você pode chover na Venezuela, mas aqui você não vai cair. Passa, não quero nem nuvem aqui. E nem nuvem se formava. É verdade, nós vamos ver isso, nem nuvem se formava. Era alguém que, na nossa visão, poderia dizer: esse cara não tem nem dor de dente.
Esse camarada, ele não tem dor de nada, nem a cabeça dele dói, mesmo precisando usar óculos, ou porque ele fez isso, ficou sem comer, esse cara não tem nada. Mas a verdade não é essa. Vamos para outro milagre, e você vai ver que coisa fantástica também, ainda aqui no capítulo 17, no versículo de número 3, Deus é tão próximo a este homem, que Deus dá ordem, então no versículo de número 6, Deus deu ordem para que ele se retirasse, e fosse próximo ao rio Querite. E neste rio a Bíblia diz que a alimentação dele era trazida por corvos ou por aves. Pela manhã e também ao anoitecer, os corvos lhe traziam pão e carne. Parou aí para pensar? Você já parou para pensar qual que era a ligação deste homem? Enquanto todo mundo estava passando sede, Deus indicou um ribeiro para ele, e lá ele ficou, debaixo de um pé de sei lá o quê, numa tranquilidade. Ele deve ter pensado, vou comer o quê? Daqui a pouco vem lá, não sei se é um corvo, se é um abutre, se é um urubu, vou ver certinho quem é esse bicho aí, que é da região, vai ter, e deixava lá um tanto de pão e um tanto de carne. Será que Deus é aquele que tinha uma ligação tão íntima com esse Elias, a ponto de levar para ele esses suprimentos? Então nós vamos olhando que Deus era alguém extremamente próximo a Elias. Nós vemos também no capítulo 17, no versículo de número 8, também em resumo, que Deus pede para que ele se levante daquele rio, daquele ribeiro, porque ele se seca, para que ele vá até a viúva de Serepta, uma cidade próxima. Chegando lá, essa viúva nada mais, nada menos estava fazendo o quê? Catando gravetos e lenha para fazer o quê? Cozer o seu último bolo, o seu último pão. Era a última refeição, a fim de que ela morresse de fome, pois havia já seca transtornado a vida das pessoas e já não havia mais alimentação. E ele chega com uma baita cara de pau, entre aspas, e diz assim: ó, o que você está fazendo? Estou pegando umas lenhas, porque eu vou cozinhar um pão, e vou comer eu e meu filho, e vamos aguardar a morte. Ele olha para ela, diz: olha, sou homem de Deus, e eu quero que você vá e faz esse pão para mim. Homem de Deus, ele sabia que ele estava falando, uma pessoa com poder, e é interessante perceber a fé dessa mulher. Toda bem, ela falou: um pãozinho a mais, um a menos, já vou morrer mesmo, vou fazer, vai que dá certo. E ela faz o pão para este homem. O resultado é que ele dá uma palavra para ela, que o óleo, que o azeite daquela botija e a farinha daquela botija jamais cessaria ou se multiplicaria enquanto houvesse seca. E aí, com as devidas considerações, já parou para pensar que interessante? Ela 3 anos e meio pegando a mesma botijinha, com geralmente se tem, né, uma xícara dentro ou uma vasilhinha de plástico. Ela todo dia, depois que fez isso, abria a tampinha e pegava, a farinha estava lá. 1 dia, 2 dias, 1 semana, 2 semanas, 30 dias, 60 dias, 90 dias, 1 ano, 2 anos, 3 anos, sempre tirando daquela farinha e sempre virando azeite, e a palavra deste profeta estava se cumprindo dia após dia. Um homem de Deus, amém? Homem de Deus. Então a gente vai pensando, eu fiz um parênteses aqui, achei interessante, porque ele faz mais um milagre também, ele ressuscita o filho dessa mulher, porque ele já havia estado doente, com certeza a fome havia debilitado a sua vida, e no capítulo 17, no verso de número 18, 1 Reis 17, no versículo de número 18, vamos ver 17, depois dessas coisas adoeceu o filho da mulher, e a dona da casa adoeceu, a sua doença se agravou tanto que ele parou de respirar. O menino morreu. E como de praxe, geralmente se atribui a culpa ao sacerdote. Olha que coisa horrível, né? Não deu certo o negócio. Não deu, não, mas o pastor é fogo. Não deu certo, não, mas foi o obreiro. Não deu certo, foi a igreja. Irmão, a gente não está devendo nada. Quem está devendo é quem faz errado. Temos que tomar cuidado, mas é fácil atribuir erro, né? Aí no versículo de número 18, ela fala o seguinte, ó: disse ela a Elias: que tens contra mim, homem de Deus? Vieste a mim trazer à memória as minhas iniquidades e matares o meu filho. Ela foi lá e pôs a culpa nele. Aí o profeta olhou e falou: meu Deus, mais essa? Dá espiar aí. Ele agarra o menino, ora e entrega ele curado. Então Elias teve o poder de ressuscitar alguém que havia morrido. Amém? Diga, ele era um homem de Deus. Para quem tem tantas coisas como ele teve, de atributos como esse, é difícil pensar que uma pessoa dessa poderia ter um problema emocional ou um desânimo brutal. É difícil olhar para alguém que fez tantas coisas nesse sentido, com tanto poder, tanta unção, que pudesse cair num desânimo terrível. No 18, capítulo 21, você vai ver
que Elias, agora ele se revolta. E ele se revolta contra os profetas, contra o rei, contra Jezabel e contra o Deus estranho, contra toda aquela situação, porque Israel agora estava adorando a deuses que não eram deuses verdadeiros, eram deuses falsos, eram divindades que não podiam fazer nada. E Elias, na unção e no poder de Deus, ele faz uma conclamação e ele chama o povo a abrir a mente. Diz que ele chegou para todo o povo e disse: até quanto colcheareis entre dois pensamentos? Se é o Senhor Deus, segui o Senhor, mas se é Baal, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu nada. Ele chega diante do povo e diz: gente, vocês estão ficando loucos. O nosso Deus é o Deus que abriu o mar, o nosso Deus é o Deus que faz milagres, o nosso Deus é o Deus de Isaac, de Abraão, não sei o quê. E ele vai chamando o povo, mas o povo estava já anestesiado. Então ele toma uma atitude ainda mais brutal, e no versículo de número 23, ele faz um grande desafio, e diz para que os profetas de Baal, que diga-se de passagem, 450 homens, contra um só homem, ele conclama-os para fazer algo, e diz o seguinte: deem-se 2 novilhos, escolham para si os 2 novilhos as partes e os dividam em pedaços, coloquem sobre a lenha, porém não lhe coloquem fogo. Eu prepararei o outro novilho e colocarei sobre o altar da lenha e não lhe colocarei fogo. No verso 24 diz: então invocarei o nome do vosso Deus, está em letra minúscula, e eu invocarei o nome do Senhor em letra maiúscula. O Deus que responder por meio do fogo, este é que é Deus, em letra maiúscula, verdadeiro. E todo o povo respondeu. É boa essa palavra. Então veja que ele era alguém extremamente dinâmico, um homem audacioso, um homem pretensioso, um homem de fé, um homem... Gente, olha a proposta que ele fez. Está sem chover aqui porque vocês adoram o Deus errado. Está sem chover aqui porque vocês estão fazendo maldição, porque vocês estão buscando o que é errado, o que não presta, o que não pode. Mas vamos resolver. Como que vocês ficam cocheando entre um e outro? Vamos ver quem é que é Deus. Como é que nós vamos fazer isso? Faz o seguinte: mata um novilho, parte ao meio, os profetas de Baal lá naquele canto, não no meu aqui, porque o meu altar é santo, e nós vamos chamar, invocar, e o Deus que responder por meio de fogo, este é que é Deus. Dá para pensar, irmãos? Não tinha gasolina, não tinha fósforo, não tinha isqueiro, não tinha nada, não tinha botijão de gás, e ele ficou naquela. Então vai vocês primeiro, e a história você já conhece. Eles ficaram por 6 horas clamando e clamando e clamando, e Elias ficou lá tirando sarro. Acho fantástico, a fé dele era algo extraordinário, e ele tirava sarro: grita mais alto, quem sabe Baal foi fazer compra, quem sabe ele está dormindo, e os caras foram ficando apavorados, se cortavam, coisa alucinante. Ele com certeza balançando a perninha numa pedra e dando risada. Falou: tá bom, já cansei de esperar, já deu 6 horas, filho, esse aí não volta não, deixa eu chamar meu Deus. Então ele arruma o altar, arruma as pedras, manda pegar a água do mar, joga a água sobre o altar para molhar mesmo. E aí eles: vamos ver aqui, para que saibam que tu és Deus, responda agora. Puá! Pegou fogo, queimou, lambeu a água em volta. Tinha fé, irmão, sim ou não? Na nossa visão, um homem desse pode ficar doente? Na nossa visão, um homem desse pode ter qualquer probleminha na alma? Difícil, né? Difícil. Ele vai, partindo daqui, então Deus responde com fogo. No verso 36, a Bíblia diz aí, é interessante que você leia: quando chegou a hora da oferta dos cereais, o profeta Elias aproximou-se e disse: ó Senhor Deus de Abraão, Isaque, Jacó e de Israel, manifesta hoje que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és Senhor, que tu és Deus, e voltem o seu coração a ti. Então caiu do fogo do Senhor e consumiu o holocausto. Então veja que ele era alguém que tinha extrema fé. Todavia, quando isso acontece, irmãos, ele se revolta, e ele faz um ato assim, meio que impensado, não sei como definir isso. Ele manda o povo agarrar os profetas de Baal, e ele mata um a um. Ele faz uma grande matança, 450 profetas, ele passa a espada em todos. Falou: vocês são um bando de doidos, vocês são insanos. E foi aquela matança de pessoas. Resumo da história: dona Jezabel, que era uma mulher do inimigo, ela propõe desferir, empenhar uma captura para ele. Só algo que eu deixei aqui, no verso 36,
este homem faz algo também fantástico, que é, ele faz 43, no 43, 36 nós já lemos, o 43, verso 43, disse ele ao seu moço, sobe e olha para a banda do mar, e ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então disse Elias, volta lá 7 vezes. Em resumo, ele então mandou o servo dele subir ao monte, porque ele está dizendo, vem chuva. E no versículo de número 45 diz, em pouco tempo os céus se enegreceram de nuvem e vento, e caiu uma grande chuva. Amém? Depois de 3 anos e 6 meses, depois que ele mata os profetas, ele vai e diz, olha, vai vir chuva, sobe lá para você ver. Sobe lá para você ver, vai vir chuva. O menino vê Eliseu, se supõe que seja Eliseu, vê uma pequena nuvem. E ele falou, vai subindo. Ele, tem uma pequena nuvem. Ele falou, beleza, é o sinal, vai vir chuva. Então ele era um homem extraordinário. Só que ele começa agora a passar uma pequena prova. Porque no versículo de número 19, capítulo 19, no versículo de número 1, o rei Acabe vai lá e avisa para a mulher dele. Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como matar à espada todos os profetas. Ele foi lá e disse, mulher, a coisa ficou feia. O que foi? Está vendo a chuva? Sabe por que choveu? Foi porque Elias limpou a corja. Que corja? Teus profetas estão mortos, está tudo sangrando na beira do mar lá. Virou uma mortandade. O quê? Eu vou matar esse cara, vou acabar com ele. E chegou isso aos ouvidos de Elias. E Elias, então, no capítulo 19, no versículo de número 1, nós vamos ver que ele conta isso. No verso 2, então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, ela mandou um recado. É interessante, irmãos, porque o emocional do homem, a nossa vida, sempre ela se abala por uma notícia. É difícil ela se abalar por nada. O cara está lá na varanda, ou ele está lá na empresa, ou ele está trabalhando, ele está tranquilo, ele está trabalhando, está tudo normal. De repente, geralmente toca o telefone, ou alguém 20 minutinhos, sabe, aquela resposta, ou de repente você vê alguma coisa, e aquilo basta para destruir e assolar o seu dia. Esses mensageiros de Jezabel são coisas horríveis, trazem notícias desanimadoras e que trazem para nós um profundo medo, porque no versículo seguinte nós vemos que a partir disso, no versículo de número 3, diz o seguinte, Elias teve, leia aí, irmãos, Elias teve medo. Fala comigo, Elias teve medo. Irmãos, parece até insensato. Um camarada que mandava chover fogo dos céus. O cara que mandava, na lei de chover fogo dos céus, Deus mandava fogo, mandava água. Ressuscitava mortos. Fazia o azeite produzir constantemente. Você já pensou se um homem desse ora no tanque de gasolina do carro da gente? 3 anos e meio, meu irmão, andando com o carro, hein, Douglas? Ou coisas assim, embora a gente pode orar e algumas coisas são fantásticas e magníficas acontecem na nossa vida, como o estoque da empresa, como o dinheiro e como as coisas, quando Deus põe a mão, a coisa parece que produz e brota e é uma bênção, mas enfim, este homem tinha um poder extraordinário e uma unção extraordinária. Está para frente aqui que os reis mandavam buscar ele, estava sobre um monte, mandava chover fogo dos céus e queimava os camaradas. Ele tinha uma unção poderosa, mas quando uma notícia veio que Jezabel ia pegar a vida dele, ele teve medo. Foi a hora que o seu coração começou a mudar de um coração que cria, de um coração que se guardava, ou que tinha confiança em Deus, que com a notícia de que ela falou, agora eu pego você. Você sapateou no meu marido, você matou meus profetas, agora você vai ver. Ele teve medo. Irmãos, o medo ele debilita, ele traz problemas, ele traz desconforto, ele traz amargura, ele traz a depressão, ele traz o síndrome, o pânico, ele traz tudo, até porque tudo isso é relacionado à alma, são coisas que nos trazem medo. E ele então se encheu de medo, uma doença que nós podemos colocar na alma, e correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. E ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e chegou e deitou-se debaixo de um zimbro. Então veja, ele deixou o seu companheiro, que se presume ser Eliseu, que depois permanece fazendo grandes obras, e ele fala, fica aqui porque eu estou indo embora, cara, eu estou com medo, eu vou para o deserto, essa mulher vai me destruir. E você acha que Deus abriria a mão para que essa mulher matasse ele, ou fizesse algo nele? Jamais, porque ele era um homem de Deus.
E você é de Deus. Você não pode temer as más notícias. Elas vão chegar, é claro, é óbvio que algumas coisas não andam totalmente corretas como você deseja, ou como você planejou, como eu planejo. Às vezes as coisas dão erradas, mas não é por isso que você vai ficar com medo, não é por isso que você vai desanimar, porque Deus é conosco. Não podemos deixar esse negócio de amargura, angústia, medo, de partir a nossa vida, destruir as nossas emoções, deixar a gente para baixo, detonado, amargurado. As coisas dão errado, sim, é natural. Agora, se o medo entrar, você vai querer ir para o deserto, você vai querer ser igual a Elias foi, mesmo com a unção de Deus, com a presença de Deus, com o cuidado de Deus, com a bênção de Deus. Ele falou, diz, estou indo embora, coisa para mim acabou. E ele diz mais, ele se deitou debaixo do zimbro, já foi ao caminho de um dia. Gente, andava, sei lá, os bicicleteiros aí, quanto que dá de bicicleta? Daqui a Arapongas, quanto tempo? 1 hora de bicicleta, Arapongas, sei lá, pedra para ir para Londrina, um dia. O cara andou 40, quem sabe aí um dia de caminhada? Quem é os caminhadores aí? Ninguém sabe, você precisa andar, igual o pastor anda. Monta no carro e anda. Gente, sei lá que ele andou 30 quilômetros. Ele andou, valeu um dia. Chegou e só foi pensando porcaria, porque a pessoa fica doente na alma, porque pensa porcaria. Sabia, irmãos? Nós precisamos cuidar da nossa mente e pensar coisas boas, e quando o pensamento mal vem, você repreende e pede, Deus, Tu és o meu Senhor, o meu guarda, o meu guia, e eu não aceito essa maldição, para a gente ficar ativo, porque senão nós vamos desejar tudo que é mal, tudo que nós vamos olhar é ruim, tudo é para baixo, tudo é negativo, tudo não tem jeito. E é o que ele começou a olhar por um instante. O cara tão de Deus começou a olhar as coisas negativas, e a Bíblia diz que ele se deitou debaixo do zimbro e pediu para si o quê? A morte, e disse, já basta, já deu. Aí você não precisa responder não, mas é facinho. Talvez você pode ter um desejado a morte, mas para quantas coisas na sua vida você já disse basta? E eu nunca, pastor, mas para de ser mentiroso. Porque às vezes, rapaz, no embate da vida, eu paro, põe a mão na cabeça, não, já chego, já tá bom já. E aí você fica naquela, daqui a pouco o Espírito Santo vem aqui, como já, que é isso aí? Vai, rapaz, anda lá, meu tchau. Então tá bom, Deus, então tá bom. E você vai, você começa, e de novo. Mas a nossa vida, se ela for permeada pelo medo, a nossa alma adoece. Vamos para o deserto e vamos dizer, Deus, já chega, tira a minha vida. É o que ele pediu. Ele não teve vontade de suicídio, não era louco, porque ele perderia a sua salvação. O suicídio leva à perda da salvação e da vida, e lógico, é um pecado imperdoável, não há perdão para suicídio. É óbvio que a gente não sabe os finalmente quem suicidou, isso não dá para julgar, é uma outra conversa. Mas enfim, ele só estava dizendo, estou depressivo, estou angustiado, estou amargurado, morrendo de medo, essa mulher vai me virar do avesso. Veja como ele estava. Mas eu quero dizer a você que Deus nunca nos abandona. Se nós estamos com um problema na alma, ou com medo e amargura, e desejo de partir, e de desistir, e solidão, e enfim, N coisas que permeiam na nossa vida emocional, saiba você que Deus está olhando para você. E que Deus tem remédios que o psicólogo não tem, o psicólogo não pode dar remédio, não é verdade? Que os psiquiatras não têm, e há remédios fantásticos na vida da pessoa. Coisas que somente Deus pode fazer, e acontece algo fantástico, porque no versículo de número 5, ele diz, e deitando-se dormiu debaixo do zimbro. De súbito, o que diz aí? O anjo lhe tocou e lhe disse, levanta-te e come. Ele estava dormindo achando que a vida para ele ia acabar, ia cessar, pelas lutas e pelas provas, e pela amargura da alma, e pela dor que ele estava sentindo, pelo medo que ele estava sentindo, ele pensou que acabaria. Então ele diz o seguinte, vou dormir aqui, quem sabe, né? Alguém me mostra alguma coisa assim, como eu queria dormir e acordar com 80 milhões na conta. Eu falei, meu Deus, quem não queria, né? E ele pensou assim também, eu queria dormir e queria não acordar, ou acordar no céu. Alguma coisa ele tinha o desejo. Mas ele dormiu e o Senhor o assistiu e enviou o anjo. Acorda, para, Elias, para, olhou, come, não, eu quero morrer, come rapaz, quero morrer,
Não quero fazer nada não, eu só quero morrer, anjo. Você vem me levar? Eu vou com você agora. Come. Deus sempre está nos dando providência, sempre nos dando provisão e força. Deus não nos abandona não. Então o anjo lhe tocou, levantou-se. Verso 7. O anjo do Senhor voltou a segunda vez e tocou: levanta-te e come, pois o caminho é longo. Será o teu caminho longo? Levantou e comeu e bebeu, e com a força da comida caminhou 40 dias e 40 noites. Amém? Irmãos, Deus nos dá provisão. Este homem revolucionou toda a sua época. Este homem fez coisas absurdas e grandiosas e fantásticas, e ele, na verdade, teve a provisão de Deus, e nós também teremos. O que era este pão, eu não sei, é o próprio poder. Jesus Cristo disse que ele é o pão vivo que desceu dos céus. Se você tem este pão na sua vida, tu vai levantar e vai andar, e vai ter uma força fantástica, e nada na tua alma, em teu espírito, vai, fazer com que você vá para o deserto e morra debaixo do zimbro, não. Tu vai ter um alimento que te fortalece, que te faz vivo, que te faz poderoso, e este pão que o anjo deu, é bem uma conotação de Jesus Cristo, que é o pão vivo que desceu do céu, para nos dar força, para nos dar condições, para nos dar, totais condições de vencermos essa doença, que é a doença na alma enferma. Tem 2 versículos aqui rapidinho em Jó, capítulo de número 3, versículo de número 24. Você vai ver o que é uma alma enferma. Jó, capítulo 3, no versículo de número 24. Pois me vem o suspiro em vez de alimento, e os meus gemidos se derramam como água. O que eu temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Não tenho o que, irmãos? Descanso ou paz, nem sossego. Não tem descanso, mas somente perturbações. O cara vivia, passadão. Jó 7, versículo de número 15. Pelo que a minha alma escolheria antes ser estrangulada, antes a morte do que este meu corpo. Veja a condição dele. Mas vamos ver um negócio melhor. Jó 42:10. Esse mesmo que falou que preferia a morte, que só tinha desassossego, só tinha perturbações, ele escreve algo magnífico. Vamos ver o verso 5, 42:5, ele faz uma declaração fantástica. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Aí ele diz, olha, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza, porque ele viu que Deus é um Deus que tira a pessoa de todo embaraço e de todo mal. E no versículo 42 nós vemos a bênção daqueles que buscam e esperam no Senhor e receberão a libertação prometida. E diz assim, olha, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e deu o Senhor a Jó o dobro de tudo quanto antes possuíra. Deus é tremendo para curar a nossa alma, meus irmãos, e a nossa vida. Coloque-se em pé. Então entenda, passar por provas e lutas e por problemas emocionais, você poderá passar. O que você não pode fazer é fazer o que Elias fez, ter medo e abandonar e não querer fazer o que Deus quer. Para tanto que Elias, ele vai para a caverna e Deus fala com ele e diz, olha, volte. Deus mandou Elias voltar. Deus não mandou Elias para a caverna, ele foi por conta própria. Deus não manda ninguém ir para um lugar e manda voltar. Ele foi para a caverna por conta própria. Ele foi porque ele estava fora dos caminhos de Deus. Então de repente você também está em uma caverna de amargura, de dor, de solidão, problemas emocionais. E Jesus está pedindo para você sair dela. Saia daí, eu te alimento, eu cuido de você, sou tua provisão, quero lhe curar, quero estar com você, não tenha medo. Pode haver problema sim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo.
E Ele também, por ter vencido tudo isso, nos dará vitória. Todavia, se alimente deste pão. Diz: olha, eu não sei qual foi o modelo lá que o anjo fez, não, mas a tua palavra diz que o Senhor é o pão vivo que desceu do céu. Eu quero me alimentar de ti, e eu quero ter a mesma força que Elias teve. Nós não somos nem somos 1% do que Elias foi, mas o nosso Deus é o mesmo Deus de Elias. Aleluia. Nós podemos não ser e fazer o que Elias fez, mas nós temos o Deus de Elias, e é o que nos importa. Ele pode curar a alma, o coração e a mente, o corpo. Ele pode confundir a medicina, a ciência, porque Ele é Deus. Ele é criador de todas as coisas. Ele brinca com as moléculas, brinca com os átomos, chama as coisas que não são como se já fossem. Pelo poder da sua palavra, as coisas se organizam, os elementos se organizam e as coisas são criadas, porque ouvem a sua voz. A Bíblia diz que Ele chama as estrelas para si, e nenhuma pode faltar pela força do seu poder. E quando Deus desferir palavra ao seu respeito, nenhuma enfermidade poderá permanecer, nenhuma obra maligna poderá ficar. Quando Ele dá a ordem, é necessário se cumprir, e com extrema rapidez. Por isso nós precisamos depender dEle. Coloque a mão em seu coração, e nós vamos orar para que todo medo, toda afronta, todo desassossego, tudo aquilo que perturba, tudo aquilo que estremece, tudo que gera em seu coração perturbação, seja esmagado, destruído, para que venha sanidade, para que você venha a ser curado. Aonde médico algum pode tocar, ciência alguma pode tocar, medicina alguma pode tocar, Deus pode tocar. Ele quem te criou, foi Ele quem te formou. A Bíblia diz que Ele nos conhece desde o ventre de nossa mãe. Aliás, Ele nos conhece antes dos tempos eternos, antes que houvesse esse tempo cronológico, esse tempo de horas e minutos, Ele já te conhecia. Então Ele pode tocar realmente aonde tem lhe feito sofrer, aonde tem lhe dado problemas e dores e coisas as quais tem lhe perturbado. Ele pode. Creia nisso. Senhor, nós queremos te engrandecer, te adorar, ó Deus, porque Tu és o Deus que operou tantos milagres e opera tantas coisas. Nós cremos em Seu poder criador, nós cremos em Teu poder curador. A Tua palavra nos diz, ó Deus, que Tu és o que dá saúde. A Tua palavra diz: imporão as mãos enfermos e os sararão. Meu Deus, Tu fala em cura. Tu és o que curou, ressuscitou, transformou, levantou, deu visão, deu, meu Deus querido, tantas curas. E o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E eis aqui um povo, ó Pai, homens e mulheres que estão aqui para buscar, ó Deus, a Tua face. Então, meu Deus querido, assim como Tu já operou e tem operado em nosso meio, começa a derramar sobre a nossa alma, meu Deus querido, como mananciais de água. Começa a limpar, ó Pai, tudo aquilo que prende, tudo aquilo que mancha, tudo aquilo que, meu Deus, tem agarrado em nossa alma, em nosso sentimento, trazendo a perturbação, trazendo, meu Deus querido, o desassossego, trazendo a depressão, trazendo, meu Deus querido, toda a síndrome maldita. Pai, que toda a alma, todo o sentimento comece a passar por um processo de cura extraordinário, poderoso, um processo de restauração, de novidade, de mudanças profundas, de raízes de maldade, raízes malignas que estão profundas, atrapalhando, trazendo amargura e dor, que comecem a ser queimadas, Pai, agora em nome de Jesus, e que a liberdade desta alma possa ser manifesta. Começa a curar, Pai, cicatrizes, feridas abertas, vidas que choram, vidas que estão sensíveis demais, porque a sua alma está dilacerada, ferida, está esmiuçada. Começa a restaurar, regenerar, transformar, trabalhar de uma maneira extraordinária, porque Tu és o Deus da cura, Tu és o Deus que transforma o homem, a mulher, Pai Santo, de uma maneira magnífica. Não há medo, porque, meu Deus querido, verdadeiro amor lança fora todo medo, e Tu és o amor verdadeiro. Então vem entrar, Espírito Santo, em nosso espírito, vem habitar o nosso coração e a nossa vida, e começa uma restituição
restituição, uma restauração completa naquilo que está estragado, corrompido, destruído, infeccionado espiritualmente, câncer na alma, Pai, uma enfermidade maldita como essas que são, Pai Santo, que trazem, meu Deus, amargura na vida, o desassossego, meu Deus, a dúvida, que traz, meu Deus querido, a amargura, a vontade de não viver, a vontade de dar um basta em tudo. Pai querido, começa a operar de maneira que sejamos sãos, sejamos pessoas que têm a alma, Pai, totalmente purificada, que tenhamos uma alma, Pai, totalmente sadia, não, meu Deus querido, pelo positivismo, mas sim porque o Teu Espírito habita em nós, e Tu és a nossa força, Tu és a nossa cura, e por isso, ó Senhor, colocamos nas Tuas mãos, nessa noite de saúde, Pai, a nossa alma, opera, Pai, em nosso psicológico, em o nome de Jesus nós oramos, para que Tu venha trazer uma cura completa em nossas emoções, emocional equilibrado, temperado, um emocional que tem um domínio extraordinário do Teu Espírito, que possamos declarar: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, porque em tudo nos dominamos, em tudo nos controlamos, ainda que haja perseguição e más notícias, mal algum temeremos, porque o Senhor está conosco. Então guarda, Pai, o nosso emocional, guarda, em nome de Jesus oramos, amém, amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus.